Galera, vamos para mais um exercício e vamos lá. Vou criar aqui o exercício 05, que nós vamos fazer o produto.rb. O que é produto, né, de dois números? Então vamos lá. Begin, end. O criar um algoritmo que imprima o produto entre 28 e 43, por exemplo. Então vamos lá. O que é o produto de dois números, gente? Bom, eu não sei. Vamos dizer que eu não sei, eu não saiba, né? Aqui eu sei que é 28 vezes 43. Mas vamos lá, vamos dizer que eu não sei. Produto de dois números. A multiplicação também é conhecida como produto. Ah, multiplicação. Então, assim, é isso que vocês precisam compreender. Vocês primeiro precisam entender a regra. Então, se vocês não sabem, procurem sempre olhar assim na frase ou nos requisitos, gente, vai estar ali dizendo ou a fórmula que você precisa aplicar, ou a lógica do se, se não, se, como eu já fiz no par, no par ou ímpar, ou ele vai dizer isso, ó. Crie um algoritmo que imprima o produto entre. Aí, ó, entre. Se eu sei que são dois números, aí eu preciso interpretar também, ó. Produto entre números. Beleza? Então, eu coloco aqui, ó, produto entre dois números. Beleza? Então, aqui já me indicou. Eu vou tentando abstrair. E isso, gente, é experiência. Então, é, agora que eu expliquei isso, vocês precisam colocar isso, sei lá, no RecMD de vocês, porque isso precisa entrar como experiência para vocês. Beleza? Então, vamos lá. Cria um algoritmo, imprima. Então, ele quer que eu imprima o produto entre 28, aí beleza, já vou converter o 28 multiplicado por 43. É isso que ele quer que eu imprima, certo? Então, como que eu desenvolvo? Simples, 28 vezes 43. Puts, eu posso vir aqui, ó, melhorar, igual a 28 vezes 43. Nesse caso, nem valeria vocês, assim, em termos de performance, isso é negativo, tá? Toda hora que você cria variável, gente, é ruim, porque vocês estão colocando isso dentro dos dados. Ou melhor, então é muito melhor vocês usarem não em variável, mas sim direto aqui no resultado, porque a variável é mais uma linha de código que você está acrescentando. Assim, nesse caso, é irrelevante. A verdade é essa. Mas em casos maiores, de um algoritmo mais complexo, isso pode contar. Beleza? Então vamos lá. Ruby exercício 05 produto. Então aqui, ó, me gerou 28 vezes 43, 1.200, 12.000, não, é 1.204. Beleza? Então é isso. Isso é o produto. Agora nós vamos resolver mais problemas, tá bom? Então vamos lá. Criar agora um algoritmo de aritmética. Vamos lá, exercício 06. Aritmética.rb. Aritmética. Então vamos lá. Begin. Eu vou criar aqui, ó. Criar um algoritmo que imprima a média aritmética entre os números 8, 9 e 7. Beleza? Esse aqui é o nosso exercício. Deixa eu comentar aqui. Beleza. Então, criar um algoritmo que imprima a média aritmética. Primeiro, vamos entender o que é a média aritmética. Aqui, média aritmética. Média aritmética.
Vamos ver aqui uma fórmula aqui, ó. Vamos entrar no link. Eu não vou entrar em vídeo, né? Não acho que faz sentido, mas se fizer sentido, fiquem à vontade. Vamos lá. A média aritmética é considerada uma média de tendência central e é muito utilizado no cotidiano. Surge do resultado da divisão do somatório dos números dados pela quantidade de números somados. Divisão dos números dados pela quantidade de números somados. Vamos lá. Vamos determinar a média dos números. Ó, ele passa 1, 2, 3, 4, 5. 5 números que somam, certo? Pela quantidade de números somados. Ó, números somados. E a divisão, o resultado da divisão da quantidade. 1, 2, 3, 4, 5. São 5. Logo, eu agora posso fazer a soma em cima, depois a divisão, que dá a média aritmética, certo? Então vamos lá. Vamos vir aqui e vamos fazer aqui do 897. Depois a gente vai... isso que é o ponto-chave. Eu vou incrementar isso aqui para a gente poder ir alterando, fazendo com que a gente comece a tornar isso abstrato, beleza? Então vamos lá. Criar um algoritmo para esses números, né? Então vamos lá. A média aritmética, como que é a fórmula que a gente acabou de ler? Quantidade, que é igual a 3 elementos, tem 1, 2, 3. Beleza? E os elementos. Então, números como 8 mais 9 mais 7. Certo? Então, como que eu faço? Números dividido pela quantidade. Que isso daqui é o resultado. Resultado. Que agora eu posso vir aqui, puts, resultado. O resultado é... Então vamos rodar aqui. Opa, vamos rodar aqui. Rub exercício. Peraí, exercício 6. Opa, cadê o 6? Exercício... Ah, tá, eu coloquei errado, peraí. Beleza. Beleza. Deixa eu acessar o que terminal. Deixa eu fechar aqui. 6. Aritmética. O resultado é 8, certo? Então vamos ver aqui. 8 mais 7 mais 9. 24 dividido por 3. Isso deu errado. Por que que deu errado? Vamos ver aqui. Opa, peraí. Aqui. Primeiro a gente faz isso aqui. Certinho. Isso eu queria mostrar para vocês, é muito importante. O que acontece? O parêntese, gente, é muito importante na matemática, porque ele dita a ordem. Se eu não coloco, a operação que ele vai primeiro fazer é essa aqui, ó. Certo? Essa é a primeira operação, então por isso que vai dar errado. Então isso é extremamente importante vocês entenderem sobre ordem de operação também. É a operação matemática, é a ordem da operação matemática. Então isso aqui também vocês precisam compreender se está na ordem correta ou não e tal, beleza? E tem as ordens peraí. Ordem das operações matemáticas. Aqui aí vocês podem ler sobre... Opa, aqui é um vídeo, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aí vocês podem ler. Então, como que você resolveria abaixo? Porque se você não colocar na ordem correta, os resultados serão totalmente equivocados, beleza? Esse é o ponto importante. Beleza. Então aqui a gente chegou no resultado certo. Agora a gente vai evoluir esse algoritmo. Agora eu quero que o usuário possa digitar 2 números, por exemplo. Beleza? Então vamos lá. Vamos evoluir essa ferramenta aqui. Vou comentar. Crie um algoritmo que o usuário digite 2 valores.
que o usuário pode digitar mais valores. Deixa eu pensar, não, peraí. O usuário pode digitar um número até ele escrever continuar, por exemplo. E queremos visualizar a média aritmética desses números. Beleza? Então vamos lá. Puts, primeiro ponto. Eu preciso imprimir, ele me fala, cria um algoritmo que o usuário digite os números. Então eu preciso digitar um número até que o usuário digite continuar. Certo? Então isso aqui é a primeira coisa. Então, digite N números, certo? Então aqui eu já visualizo como algo que vai ficar se repetindo, né? Um looping, correto? Então, digite um número. É continuar? Se, digite um número. Se for continuar o texto, então saia do looping, correto? E se sair do looping, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar dentro desse valor e vai descrever. Então, vamos lá, até ele escrever e continuar, queremos visualizar a média aritmética. Então, precisamos somar os números, certo? Verificar quantos elementos tem. Quantos elementos tem na variável números? Vocês concordam? Porque lembra que aqui a gente tem quantidade. Como que eu descubro a quantidade de elementos que eu tenho? É através do length ou do size. Concordam? Por exemplo, a gente está aqui falando de uma coleção, né? Digite um N número, certo? N números, então são N números. Então aqui eu vou aí eu armazeno uma variável chamada números. E essa variável é uma coleção, porque eu vou adicionar vários números. Então a gente vai abstraindo pelo que a gente está olhando. A gente pode fazer uma forma fixa, isso aqui é hardcode que nós chamamos. A gente pode fazer de uma forma física, onde está em hardcode, ou a gente pode, para depois, na verdade, é um passo a passo, né? Você pode fazer dessa forma, para depois você transformar isso em um array, por exemplo. Então, aqui eu já sei que eu preciso saber a quantidade, então eu preciso contar, né? Então, sabendo que eu preciso contar, eu teria uma quantidade de elementos, gente, que seria um array, uma lista de array. E enquanto o usuário estivesse digitando, esse array vai se alimentando, ele vai adicionando essas informações. Beleza? Então vamos lá. Verificar quantos elementos tem na variável, porque ia armazenar em uma variável chamada size, por exemplo. E executar o resultado. E aí, se continuar, ele vai executar o resultado, exatamente. Executar o resultado. Mas aqui eu preciso dizer para ele sair do loop, né? Então, digite N números até que até que N seja igual a continuar, por exemplo. Certo? Então aqui ele vai ficar fazendo um loop. E aí eu posso colocar assim, por exemplo, loop. Só para vocês saberem, tá, gente? Tudo que fica fazendo a todo momento é looping, correto? Faz a todo momento, looping. Anda numa array, looping. Anda num hash, looping. Anda num caractere, looping. Tudo é looping. Andou descobrindo alguma coisa, looping. Beleza? Então, beleza. Depois que ele terminar esse loop, a gente vai executar essa parte aqui. Porque o loop, ele simplesmente só vai aguardar as informações aqui dentro, né? Então, ele só vai ficar nesse caso aqui, ó.
Se eu dou um espaçamento, gente, é porque está dentro do código, tá? Então, depois que eu já tiver tudo isso aqui, eu coloco aqui fora. Eu executo o código fora desse escopo aqui, tá? Beleza. Soma números, verifica quantos elementos tem na variável números e armazena em uma variável chamada size ou quantite também, pode ser. E executar o resultado. O resultado é como? É números, é soma, na verdade, soma dos números, somar, dividido por quantite, quantidade. Poderia botar quantidade aqui porque está em português, né? Então vamos lá. Porque está em português. Então, agora que eu tenho o resultado, eu mostro o resultado. Imprimir o resultado. Certo? Então agora como que eu transformo isso em código, gente? Vamos lá. Vamos ler aqui e vamos executar. Digitar um n números até que n seja igual a continuar. Ah, não, peraí. Perdão. Aí eu posso botar um dois pontos, seja igual a continuar. Beleza. Então, primeiro ponto, eu preciso imprimir um valor. Vou colocar aqui primeiro antes de colocar o loop, tá? Então, primeiro eu preciso vir aqui e colocar puts, adicione números até escrever continuar para parar o loop, para parar o programa. Aqui eu posso colocar um print, beleza? O print deixa aqui do lado, né? Então aqui eu vou ter uma variável numbers, números, que vai ser um array. Eu nem precisaria declarar de primeira, mas vou declarar assim. Beleza, numbers. Então eu preciso de uma variável que é o seguinte. Primeiro ponto, eu preciso fazer um gets para pegar o valor, né? Então eu preciso de um, peraí, um numbers aqui, um number aqui, na verdade, um gets.choimp. Aqui eu não vou botar o ponto to i, porque esse number aqui, ou eu posso colocar input, né? Que tem um continuar, que é uma string, e vai ter números também. Então eu vou botar input, que é a entrada de dado, né? Então eu declarei aqui o numbers, aqui eu tenho o input, e eu posso fazer o seguinte: se input for igual a continuar, aqui ele vai executar o nosso código que a gente quer, certo? Eu posso até inverter isso, tá? Eu posso até inverter isso. Na verdade, nem preciso, poxa, peraí. Ó, vamos lá. Aí, é isso mesmo, a ideia vai surgindo, tá, gente? E aí, isso aqui eu já vi que não vai dar certo. Por quê? Aqui, o looping, eu poderia já botar assim, enquanto input, por exemplo, for diferente de continuar, ele vai ficar executando o looping. Então, eu faria o seguinte. Essa parte aqui, deixa eu descomentar, para ficar mais claro. Então, enquanto o input for diferente de continuar, ele vai ficar digite um número. E esse digite um número vai armazenar na variável números, o n, certo? Então, enquanto isso aqui estiver rolando, ele vai armazenar na variável números. Então, vamos lá. Enquanto input for diferente de continuar, ele vai armazenar em números. Então, números eu preciso estar aqui em primeiro. Beleza. Aqui eu tenho adicionar números até escrever continuar. Beleza. Então, eu preciso enquanto, posso usar um while, certo? E enquanto input, aí eu vou precisar que o input esteja aqui, ó. Enquanto input ele for diferente de continuar, ele vai vir aqui e vai me adicionar o numbers. Lembra que, ó, para adicionar um valor dentro de numbers, nessa variável aqui, eu preciso usar o push ou adicionar o dado de entrada, beleza? Vou usar o push aqui, que é colocar, beleza?
Vou colocar o push aqui, que é empurrar para pilha. E vou... peraí, deixa eu só tirar isso aqui. E vou adicionar o input. Beleza? Porque se ele é diferente, então ele deveria ser um número. Se ele é um número, eu vou converter aqui, porque eu vou precisar somar depois, tá? Então eu já vou deixar um input somado aqui, ou melhor, o input já em número, né? Não em string. Lembrem-se que quando eu pego o gets aqui, eu estou pegando ele como string, por isso que eu estou podendo colocar como continuar. Beleza? Então, beleza. Então, eu preciso fazer o seguinte. Se eu quiser criar... Deixa eu voltar aqui. Se eu quiser agora reutilizar esse código, o melhor seria... Porque assim, pensem comigo. Ele não está dentro do loop aqui, tá? Então ele vai aparecer pela primeira vez. Se não, ele não vai aparecer. O que eu poderia usar um do while também, tá? Então, o do while, por exemplo, o do while aqui, coloco aqui. Mas aqui não, peraí. Não funcionaria bem aqui não. Beleza. Vamos pelo while mesmo. Peraí. Então vamos lá. Voltando aqui pra gente seguir aqui o nosso plano. Enquanto o loop estiver, a gente vai digitar o número. Só que antes de entrar no loop, eu preciso já mostrar esse digitar número aqui, tá? Então vamos melhorar isso aqui. Eu preciso aqui também no meu algoritmo, digite um número e eu armazenar esse valor em numbers. Certo? Só que de primeira a gente não vai tratar se ele é continuar. Ou podemos também, né? Podemos. Beleza. Igual input. Podemos também. Vamos lá. Então vamos lá. Se input é igual a continuar, eu quero que o programa saia. Então eu vou retornar 0, certo? Terminou com sucesso. Então eu já estou prevenindo que antes dele entrar no loop, porque o loop já vai salvar, mas se ele já na primeira interação comigo, ele me ditar que não quer fazer nada, então eu já tiro ele do programa, certo? Beleza. Então eu posso usar funções, gente, que eu vou criar uma função aqui, mostra, por exemplo, depois eu boto em inglês, mostra numbers, mostra input, por exemplo, certo? Vou passar aqui input, que vai ser esse input aqui. E, na verdade, nem preciso passar parâmetro. Vou colocar aqui, ó. Assim, eu removo daqui. Coloco a variável input aqui de novo e coloco mostrar input. Logo, isso aqui eu posso reutilizar esse código, né? Então, eu posso vir aqui, ó. Se ele é diferente... Espera aí. Se ele é diferente, eu posso vir aqui, ó, input. Então, se ele é igual, ele sai. Se não, ele vai entrar aqui. Então, vai pegar o valor do input, certo? E aqui, para a primeira interação, a gente pode, na verdade, tratar isso. Se ele não entra aqui, então ele precisa adicionar o input, ó, numbers. Isso aqui é o seguinte, gente, para vocês entenderem. Na primeira interação, ele não entrou no loop ainda, então eu não tenho o código do loop, tá? Eu não tenho esse código aqui executando. Lembre-se, o código é linha a linha. Então, primeiro, ele vai entrar aqui, certo? Depois ele vai entrar aqui. Eu tenho um input agora, certo? Aqui. O input é continuar? Se ele ele sai do programa, beleza. Mas e se ele não for? A gente precisa adicionar um input aqui dentro, correto? Que vai ser, por exemplo, número 2, número 10, número 20. Beleza? Então vou dar um push. Vou adicionar input. Ponto to integer. Certo? Então, beleza.
Aqui a gente poderia, não é necessário, tá? Mas a gente poderia também criar se fosse o caso também, adicionar uma função para reutilizar, mas não faz sentido. Beleza. Então, aqui a gente vai adicionar, já adicionou. Então, não é continuar, certo? Aqui ele vai entrar aqui e vai de novo pedir um usuário um novo valor. E vocês podem ver que a gente precisa dar um tratamento inicial, senão a gente quebra a nossa aplicação, né? Então, vou sair aqui. Então, aqui ele vai executar. Na hora que a pessoa colocar em continuar, eu vou vir aqui, ó, e vou pegar o numbers, certo? E o próprio Ruby, ele tem um soma, mas eu não quero que vocês utilizem o valor de soma, eu quero que vocês aprendam os algoritmos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável soma fora do escopo, que vai ser 0. Vou inicializar ela, uma soma pode ser auxiliar, tá? Vou inicializar ela em 0, porque eu preciso que essa variável fique fora do escopo e ela já possa ter sido criada, porque a todo momento em que eu ficar usando aqui o loop, eu vou adicionar um valor e somar com esse valor, e vocês vão entender o porquê. Então, aqui eu tenho numbers, aqui eu tenho sum, de soma, beleza. Aqui eu tenho numbers e aqui eu vou ter uma unidade só, que é number, né? Certo? Então, para cada elemento, vamos lá, pensem comigo. Imagina que um loop é exatamente isso aqui, ó. Vamos dizer que aqui eu tenho em numbers, vamos dizer que numbers aqui seja 1, 5, 7 e 8, por exemplo. Então, como que funciona um loop? Um loop, ele vai falar assim, ó, número na posição 1, numbers na posição 1 é igual a number, que é igual ao valor 1, certo? Eu vou replicar isso aqui, perdão, na posição 0, que é o 1, na posição 1 é 5, na posição 2 é 7, na posição 8 é 8. E aqui é 3, 2, 1, certinho. Então, entenda aqui o seguinte, a posição 0 tem um number que essa variável vai ser igual a isso aqui, ó, vai ser 1. Essa variável depois, na segunda interação, então pensem comigo, eu estou na primeira interação, eu estou na segunda interação, eu estou na terceira interação, eu estou na quarta interação, certo? Aqui o it, ele está iterando, então na primeira interação o number vale 1, na segunda interação o number vale 2. Então o it é para a gente não ficar repetindo o código, certo? Então se eu estou aqui na posição, vamos lá, eu quero somar. Se eu quero somar, como que eu vou fazer? Então, o valor aqui é sum igual a 1. Eu vou fazer ele receber o 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar assim, ó, sum aqui é 0, tá, gente? Na primeira interação. Na segunda interação, o sum já vai valer 1. Por quê? Eu vou fazer um cálculo assim, ó, sum mais o number. O sum é 0 e ele vai receber essa mesma variável, eu consigo mudar o valor dela. Vocês concordam? Se eu consigo, porque o Ruby permite. Então, se eu tenho uma variável aqui, ó, que é 0, então 0 mais 1 é 1, certo? Sum agora vale 1. E na segunda interação, eu vou fazer o sum mais number, certo? Number vale 5. Vamos lá, number vale 5. E o sum vale 1. Logo, o sum agora vale 6. Certo? Então vamos para a terceira interação. Isso aqui é tudo que o loop faz, tá, gente? Tudo que o which faz. E a gente já vai criar ali a fórmula. A gente ainda não criou. Mas eu quero que vocês entendam o que o loop está fazendo. Então, beleza. Na terceira interação, aqui o sum está valendo 6. Se o sum vale 6, o number vale 7. Certo? Qual é o valor aqui? Então, dá 11, 12, 13. Certo? É isso mesmo? Isso mesmo. 13. Beleza. Então,
mesma coisa. Aí a gente vai replicando isso para o infinito e além. É porque aqui nós temos essa quantidade de elementos. Mas se tivéssemos 1000, teríamos interações de 1000 elementos. Entendeu? Eu espero que tenha ficado claro. Então aqui o number vale 8. E aqui o number na posição 3 vale... Peraí. Não, o number aqui vale 8. O sum aqui vale 13. E aqui a gente faz a soma, dá 21. É isso? É isso mesmo, 21. Enfim, então aqui é a interação que eu vou... É a interação do loop. Deixa eu voltar aqui. Dado a interação do loop, gente, agora a gente vem aqui e aplica. Aplica o que a gente acabou de falar sobre a abstração. Ó. Então, já que a abstração é essa, então eu coloco aqui, ó, sum é igual a sum mais number. Então, em cada interação ele vai somar. E com essa soma, existem outras técnicas, tá? Mas eu quero que vocês realmente aprendam o algoritmo. Isso é o mais importante, porque aprender com Ruby, depois vocês não vão saber o algoritmo, implementar o algoritmo. Pode parecer bobo agora, mas depois vocês vão ver o quão importante isso é, a gente treinar o nosso cérebro para resolver as habilidades mesmo algorítmicas, né? Então, beleza. Então aqui eu já somei, agora eu já tenho a soma, gente. Eu preciso saber a quantidade de números que tem, né? A quantidade de números, eu posso vir aqui, ó, números, length ou size no Ruby. Beleza? Então aqui eu vou botar a quantidade, quantity, igual a number. Agora é só pegar a soma, result é igual a soma dividido pela quantity. Então, mostra o resultado. Result. O resultado. Resultado é... Vamos lá, vamos rodar. Ruby, exercício, aritmética 6. Ele vai pedir aqui, adicionar 1, 2, 3, 4, 5. Continuar. Deu um erro aqui. No nosso continuar. Indefinido local da variável number. Vamos ver aqui. Isso significa numbers. Number. Aqui, ó. Tá errado. Na hora dele pegar o quantity, porque o number não existe no escopo. O escopo do number é só dentro do it, tá, gente? Isso é muito importante. Muito bom dar esse erro. Então, se é dentro do escopo, ó, o escopo do do fecha no end. Sempre pensem nisso. Tem o do fecha no end ou o if fecha no end também. Tem outros, sempre vai ter um escopo fechado dentro do end, tá? Por exemplo, aqui ó, o while. O while, a variável está somente aqui. Aqui ela tá fora do escopo, né? O input, o numbers está fora do escopo, então ela é uma variável global, tá? E variáveis globais eu consigo usar aqui fora. Beleza. Então aqui eu preciso mudar para plural, né? Porque size, tamanho, é coisa de elementos. No plural, não no singular. Beleza. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Continuar. O resultado é 2. Então vamos somar aqui, ó. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 dividido 1, 2, 3, 4, 5 por 5 dá 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o nosso software está com problema. Então, vamos ver qual é o problema. Puts. Vamos ver aqui, ó. Aí, a gente pode botar um puts e ver o que está vindo na quantidade. Quantity. Pode vir aqui, ó. A gente já vai saber. Podemos criar aqui para numbers também, para entender quais os elementos de numbers. Podemos colocar para sum também. Isso é um debug também, assim, gente, que vale a pena, tá? Não necessariamente você precisa de um debug sofisticado, mas isso não é legal no dia a dia de trabalho, né? 1, 2, 3, 4, 5. Continuar. Então, vamos lá.
Quantidade deu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro, ele está vindo zero também por conta do continuar, certo? Então, se é continuar, cadê? Se é continuar, ele tem que remover o zero. O que a gente pode fazer também é aqui, ó, quantidade menos 1. Já que ele entra o zero aqui, é um modo de corrigir, tá? Ou a gente poderia, eu não quero ir existem alguns outras ferramentas do array que a gente consegue limpar zero. Eu não quero entrar nesse mérito, não. Mas estou tentando explicar para vocês assim que a gente vai conseguindo fixar. Ó. O menos 1, se aqui me dá 6 elementos e eu quero 5, eu posso já tratar isso. Então, menos 1, menos 5, menos 6, menos 1 dá 5 elementos. Certo? Então, a gente precisa ir aprendendo a ter essas habilidades de, beleza, então eu posso tirar um aqui e já fazer funcionar. E vamos ver se funciona. 1, 2, 3, 4, 5. Continuar. E também, ó, 5, 3 deu certinho. E também eu poderia verificar o porquê que ele tá adicionando o último elemento, né? Então, se é diferente de continuar, ele já deveria sair. Ah, já sei. Porque a gente teria que colocar o chomp aqui. Chomp aqui. Não, não é isso não. É uma forma da gente resolver. Beleza? Aqui eu já resolvi. E assim, gente, novamente, existem 1000 formas de resolver o problema, tá? Vocês poderiam achar outras formas de resolver também. E é isso. Então, acho que já está bom. Vou passar mais exercícios e vou resolver mais exercícios com vocês também. Beleza? Muito obrigado. Valeu!